Você quer entender o que vem alterando os padrões de comportamento da sexualidade dos adolescentes? E o que a interação pais-filhos e filhos-escolas tem a ver com tudo isso? O tema hoje está bombástico aqui com a doutora Aline Ambrosio e principalmente vamos entender um pouquinho o que tem acontecido entre os jovens, principalmente essa história de dedada, roleta russa e o que o psiquismo e a compreensão do cérebro desses jovens tem a ver com tudo isso. Antes de mais nada, inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu like e não perca nada sobre assuntos delicados e como lidar melhor com eles. Olá, mais um vídeo aqui na Talk Before, hoje com a doutora Aline Ambrosio, que vai contar um pouquinho mais pra gente do que ela faz e o que ela tem visto nos consultórios dela. Vamos lá? Aline, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. E o tema que você traz hoje? Bom, eu como ginecologista e obstetra e sexóloga, eu estou trazendo um tema que é entendendo a construção do psiquismo dos nossos filhos, da infância até a adolescência e o impacto disso dentro da interação familiar e da interação dentro da escola. Muito bacana. E o que você tem percebido especialmente assim de gap geracional, talvez? Quais são os principais problemas que você vem detectando entre o que os adolescentes trazem e os adultos também, que são os pais desse adolescente? E enfim, como que isso depois no ambiente escolar vem surgindo e quem trata dessas questões de verdade ou deveria tratar? Bom, Cassi, na verdade nos últimos 10 anos eu comecei a notar uma mudança drástica no comportamento, principalmente na iniciação sexual das adolescentes no consultório. Isso me chamou muito a atenção e me motivou a fazer essa especialização em sexualidade. E aí uma coisa vai puxando a outra e eu precisei me aprofundar nos estudos do psiquismo. Com isso eu senti uma enorme necessidade de que os pais entendessem como vai se constituindo essa mente do ser humano desde o intraútero até o final da adolescência, porque a falta da interação que está levando a esse impacto. Na verdade, a sexualidade na adolescência é o ápice do iceberg de um problema que começa ali na primeira troca de fralda. E você sabe que eu tenho muito essa lembrança, assim, do quanto eu acaricio bastante o meu filho. Sempre trabalhei muito essa questão do tato, né? Porque eu também já investigo sobre isso faz tempo. E muita gente acha que é uma espécie que eu posso estar, na verdade, antecipando uma sexualização no meu filho, quando na verdade parte da minha preocupação é ele simplesmente nem entender o que de fato é afeto e tal. Então, quando a gente fala de psiquismo, até onde vai esse limite da gente ter essa preocupação de antecipar algo ou de fato nós compreendermos que isso é inerente ao ser humano e, enfim, à energia vital de um ser humano? Na verdade, os meus estudos se baseiam tanto nas atualizações de neurociências quanto nos estudos da psicanálise de alguns autores e de uma teoria mais atual, que é a teoria da programação senestésica, do professor Vitor Dias, que é um psicanalista. O que é isso? E essa teoria, na verdade, ela mostra como vai se formando esse pequeno computador que é o cérebro humano. E a gente tem que entender que em cada faixa etária esse cérebro funciona de uma forma diferente. Então, em primeiro lugar, a gente não pode pensar que a sexualização do adulto já é entendida pela criança como sexo em si. Sim. A criança não tem essa compreensão. Mas é muito importante a gente entender que sem essa interação humana, você não forma autoestima, resiliência, né? E não forma a parte emocional, você não deixa a criança prosperar emocionalmente, o que é super importante para a construção da sexualidade mais tarde. Sim. Isso de alguma forma tem algum reflexo nesses índices de depressão, por exemplo, principalmente porque o índice de depressão entre jovens de 10 e 15 anos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, aumenta assim drasticamente. Uma das informações que eu ouvi na Beth Educar, que aconteceu agora no mês de maio, foi de um especialista que estava lá, o Almir Vicentini. Ele comentou que o índice subiu em 600%, e eu até estou para checar essa fonte com ele, mas assim, enfim, como que isso tudo, quais são os desafios de hoje em torno disso? Bom, Cássia, essa nova geração de adolescentes que eu acompanho no consultório, que hoje se estendeu, tá, dos 15 aos 24 anos, é uma geração que reclama muito, às vezes, da ausência da afetividade na sua infância. Então, a gente entende que precisa haver essa interação humana para a pessoa prosperar, para se construir e
a frustração que você vai ter ali na vida adulta, ela tem que ser construída homeopaticamente desde criança. Então, quando você não tem interação com o humano, as crianças estão ficando muito voltadas para o eletrônico no dia a dia, inclusive dentro das escolas também, os estudos hoje estão muito motivados para o lado eletrônico e pouca interação humana. Isso atrofia essa capacidade de resiliência, de jogo de cintura, que a gente vai precisar muito na vida adulta. E aí, diante de situações na vida adulta, essas crianças, esses adolescentes, não estão conseguindo lidar com os obstáculos e isso leva a uma frustração em tamanhos de uma proporção que a gente não via antes. É complicado, porque as próprias crianças também demandam bastante os eletrônicos da gente, né? E eu falo isso porque eu com meu filho, por exemplo, com 4 anos, ele tem 4 anos e meio, mesmo conhecendo tudo isso, estudando, a gente busca evitar ao máximo, mas o que ele pede desse bendito celular? Então, assim, a gente sabe que é um grande desafio, mas é importante também, cabe a nós, adultos, gerenciar melhor e lidar melhor com tudo isso, né? Indiscutivelmente. É que o grande desafio hoje dessa vida moderna é que pai e mãe trabalham para conseguir sustentar a sua família e dar tudo que precisa hoje para os filhos. É tudo muito caro educar uma criança hoje, né? Um adolescente. Bom, Cassi, na verdade, tudo que a gente enxerga hoje no adolescente, a gente precisa voltar lá para a infância, para os primórdios dessa criança, para entender como ela foi se constituindo para chegar até ali. Não é um momento estanque. Né? Então o que a gente vê é que esse adolescente não teve uma boa construção, às vezes, de lidar com frustração, resiliência, não foi construído valores como empatia nesse adolescente, para ele conseguir olhar para os iguais ao redor dele. Então isso na frente, quando você na vida adulta não vai ter folga, porque não tem pai e mãe na empresa onde a gente está trabalhando, né? Às vezes no convívio social que a gente está, não tem aquele pai e mãe super protegendo a gente. Então é muito difícil para essa geração, às vezes, lidar com as frustrações. Às vezes eu percebo isso no conselho, às vezes uma simples notícia ruim que eu tenho que dar de um exame para um adulto jovem impacta muito mais do que num paciente acima dos 40 anos. Eu vejo realmente uma enorme diferença na construção emocional dessa geração dos 15 até os 25, 24 anos. E alguns exemplos sérios que você estava me trazendo, que eu venho acompanhando, né, de tantas coisas que nós estudamos, mas eu acho mais interessante ainda você trazer esses exemplos de tato, ou da falta do tato, talvez ao longo da infância, com os próprios pais, muitas vezes, e como a própria escola também trabalha essas questões, né? Porque são temas delicados, mas isso não faz parte da formação integral do ser. Sim. E como que isso tem refletido e você percebe nos consultórios? Todas as teorias psicanalíticas, ou até essa teoria do professor Vitor Dias, diz que nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda, melhor ir na linha do meio. Então, super investimento, super proteção na educação, desde pequenininho, como também o não investimento emocional na educação, ambos são ruins. O importante é a gente andar na linha do meio, né? E essa questão do tato é muito importante para desenvolver essa questão emocional. A Shantala é uma massagem antiga, né, indiana, que é aplicada nos bebês para desenvolver essa questão emocional. Então, quando vai-se por um lado muito rígido, que não pode tocar, um lado até às vezes um pouco americanófilo, né, de educação, que a gente não pode frustrar, não pode emocionar o ser humano, isso vai ao contrário do que mostra a neurociência e as teorias psicanalíticas, que a gente aprende na emoção, a gente aprende realmente na brincadeira do dia a dia. Mas, por exemplo, a questão da dedada, isso é uma espécie de toque em que os adolescentes estão buscando talvez algum tipo de conexão. Quando a gente entra na adolescência, o cérebro da gente muda em termos físicos e em termos de liberação de neurotransmissor. Tá? Então, o adolescente, até para a continuação da espécie da gente, ele tem que começar a questionar status quo e andar num padrão de questionamento dos pais, de professores. É muito comum a gente ver isso. Sem isso também a sociedade da gente não vai evoluir. Também existe uma liberação de neurotransmissores que faz com que o adolescente tenha mais impulsividade. E além disso, uma terceira característica do cérebro do adolescente é que ele se aproxima dos iguais. Ele precisa da aceitação do grupo para persistir, para se sentir vivo, né? E quando você não constrói autoestima
e não constrói desde pequenininho uma certa ponderação no cérebro dessa criança, ela chega na adolescência imitando os iguais. Então, de 10 anos para cá, eu comecei a ouvir frequentemente no consultório uma frase que começou a me deixar muito preocupada. Eu ouvia: tia, tomar dedada perde a virgindade? Quando eu perguntava para essas meninas: mas você já se toca, já iniciou a masturbação para entender como o seu corpo funciona? Quase 100% dessas meninas me diziam que não. Nossa. E eu gostaria de enfatizar que geralmente o público que eu lido são pessoas que tenham acesso a pagar uma consulta particular. Então isso começou a me causar uma preocupação e até um raciocínio investigativo para entender o que estava causando essa mudança do comportamento. Quando eu perguntava para elas: para que você toma dedada? Você tem que ter algum ganho com qualquer escolha que você faça na vida, né? O que você ganha com isso? E elas me respondiam: ah, tia, eu não ganho nada, mas na verdade eu faço porque todo mundo faz, né? Mas você sabe, parte do que me preocupa, Aline, é assim, você, pela sua própria especialidade, recebe muitas meninas no seu consultório. Sim. Eu, como mãe de menino, fico pensando, onde estão os pais dos meninos? E eu me coloco, inclusive, nessa questão, quando a gente tem que falar desse tipo de assunto e questionar os adolescentes, que isso está acontecendo a rodos. Então a gente tem visto, saiu inclusive no Estadão falando sobre essa história das dedadas. Tem uma outra situação que você hackeou no seu... Eles chamam de roleta russa. Roleta russa? Você não sabe o que é? Roleta russa, nas festas dessa garotada de 12 a 14 anos, eles colocam as cadeiras com os meninos com a parte genital exposta e as meninas geralmente vão de saia nessas festas, sem calcinha, e vai tocando uma música. Quando para a música, as meninas sentam nos meninos, né? Eu tenho recebido algumas meninas no consultório grávidas e obviamente sem saber quem é o pai do bebê, porque elas vêm de uma festa onde elas sentaram em vários meninos. Isso é bastante preocupante. É bastante preocupante. Para você ter ideia, Cássia, aumentou nos últimos 10 anos quase em 700% a incidência de HIV e de DSTs nessa geração. Pois é. Então, Aline, e aí parte do que me preocupa é essa questão, né? No atual contexto político em que estamos, inclusive com diversas restrições do ponto de vista religioso, e nada contra, né? Cada um tem a sua religiosidade, eu também tenho a minha, mas como que a gente lida com essas informações seríssimas, com esses temas tabus, que não podem ser falados na escola, por exemplo, e muitos pais, inclusive, tendem a negar que isso está acontecendo e simplesmente os índices críticos mundiais têm crescido. Então, assim, como que você vê esse contexto todo e como a escola, principalmente, poderia, de alguma forma, contribuir nessa discussão toda? E, enfim, qual a tua ideia em torno de tudo isso? Na verdade, há muitos anos já é uma obrigação das escolas inserir conteúdos relacionados à sexualidade para cada faixa etária. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A informação é o que protege esse jovem. E na medida que o trabalho que eu venho fazendo, que eu vou ensinando para o próprio jovem, jogando na mão dele a responsabilidade de como funciona o cérebro dele, que ainda não é um cérebro de adulto, com toda a capacidade de ponderação que um cérebro de adulto contém. Ela é restrita ainda pela própria configuração funcional desse cérebro. Então, a hora que a gente passa essa informação para o adolescente e o informa sobre o aumento da incidência de doenças, que é o comportamento sexual sem proteção, a gente não fala mais hoje sobre preservativo, né? Essa geração não usa preservativo, mas a hora que a gente joga a informação na mão deles, a gente aproxima o adolescente da gente. Sim. Não tem como você educar sem ter proximidade de uma mente mais preparada que é um adulto próximo ao adolescente. Muito bem lembrado. Uma mente mais preparada de um adulto. E uma mente mais preparada de um adulto, gente, não significa que a gente sabe tudo. A gente tem um pouco mais de experiência, a gente tem mais conhecimento por uma questão de tempo de vida, mas a gente também precisa parar e refletir melhor sobre alguns conceitos que a gente carrega do passado que no contexto atual simplesmente não valem mais. E por isso que tem sido cada vez mais difícil a gente se conectar com os adolescentes em muitos aspectos. Enfim, finalizando aqui, a Talk Before pode ajudá-los nesse sentido. Trabalhamos com inteligência coletiva, além de médicas, médicos, filósofos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, consteladores familiares, enfim, futuristas. Trabalhamos olhando bastante para essas questões todas, esses problemas sociais que não param de crescer, buscando de alguma forma trazer novas soluções para estes novos problemas.
Aline, alguma dica de ouro final, assim, principalmente não só para os pais, que a gente sabe que precisa de fato lidar com isso, mas as próprias escolas no meio desse conflito todo? Dica de ouro é assim, a gente precisa parar com o preconceito que falar sobre sexualidade inicia, na verdade, é mais precoce a iniciação sexual dessa geração, é o contrário. O que eu vejo no meu consultório é que desde que eu comecei a ensinar neurociências, comportamento cerebral na adolescência para as minhas pacientes, e estimular a automassagem, a masturbação, isso aumentou a autoestima e retardou a iniciação sexual. Muita gente desses jovens. No seu setor tem dito isso e eu fico muito feliz. Os estudos mostram isso e a minha vivência pessoal é essa também. Sim. Então, tem que deixar de ser tabu, de verdade, gente. Porque para eles, no fundo, isso não é tabu. Eles falam, só que eles falam entre eles. E aí, com o nível do desenvolvimento cerebral e de experiência que eles têm, a coisa fica mesmo fora de controle. Exatamente. Por falar em tudo isso, temas delicados, como tudo isso está interconectado e conhecer um pouco mais desse nosso olhar sistêmico, fizemos uma live, o link está aqui, com diversos especialistas, não só da Talk Before, mas alguns especialistas convidados que inclusive estavam na Bet Educar, tratando desses temas delicados e como o ambiente educacional tem lidado com todos eles. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje, importantíssimo tudo isso que você trouxe. Eu que agradeço, é um assunto bem delicado, que eu acho que devem surgir várias dúvidas. Se você tiver ainda alguma dúvida, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça também de deixar o seu like. Ótimo, isso aí. Talk Before, melhor você antes.